E aí, pessoas, vamos continuar aqui nosso curso de Lógica Matemática, bem-vindos. Como eu tinha falado no último vídeo, a gente tinha aqui dado um conjunto, a gente podia definir o Kleene Plus, chamada em português de soma de Kleene, não é um nome bom, né, mas é chamado disso. Isso daqui é a união de todas as potências cartesianas do conjunto A. Isso aqui é o conjunto de todas as uplas de elementos de A de qualquer tamanho, uplas finitas, certo? Então, se você tem aqui um elemento de A+, isso quer dizer que existe algum número natural não nulo tal que este elemento pertence a alguma potência cartesiana do conjunto A, que eu não sei só C, né? Porque é exatamente o que está escrito aqui. Isso aqui, por sua vez, significa que existem N elementos de A tais que este W é igual a esta N upla. Num contexto de palavras, isso daqui a gente vai querer escrever desse jeito. Isso aqui é uma notação de concatenação, simplesmente colocando os elementos de A, que no nosso caso serão símbolos, letras, concatenados um na frente do outro, formando a palavra W. A gente usa W para querer significar a primeira letra da palavra word em inglês, né? Isso é bem comum de aparecer em textos. Bom, até aqui o que a gente estava dando de conteúdo é um conteúdo que tem muito em teoria de linguagens formais. Linguagens formais é uma área da matemática que estuda esse tipo de coisa, símbolos, letras, formação de palavras, gramáticas, etc.
e usa muito também em teoria da computação. Só que teoria da computação vai por um lado, precisam mais de algumas coisas, e a lógica não precisa tanto dessas coisas, a gente vai mais por um outro lado. Mas tem bastante interseção, inclusive a gente vai precisar de alguma... Se eu chegar, né, nesse ponto, a gente vai precisar de alguma coisa de teoria da computação, mas não sei se vai chegar naquele ponto, esse cursinho aqui. Se caso chegar num ponto lá na frente, aí eu vou ter que falar um pouquinho de teoria da computação para depois voltar na lógica. Mas vamos ver. Então esse é um conteúdo de linguagens formais, então isso aqui pode ser visto em um curso de linguagens formais, mas linguagens formais geralmente vai começar a falar de autômatos e a gente não vai precisar disso. Ok. Agora, isso daqui é uma coisa que a gente pode fazer com qualquer conjunto. Certo? Dado um conjunto, a gente pode fazer isso aqui. Tranquilo. Aqui, se o conjunto for vazio, todas as potências cartesianas dele serão vazias e A mais é o conjunto vazio. A gente falou antes que para ser um alfabeto, o conjunto tem que ser não vazio. Ok, é verdade, precisa ser não vazio, mas tem mais alguma coisa que a gente quer. Então vamos lá. Vamos pensar num exemplo, antes de dar a nossa restrição. Na teoria de conjuntos, a gente tem que existe algum conjunto. Então vamos pensar que existe um conjunto qualquer aqui, A. Como a gente falou do paraordenado de Kuratowski, existe o conjunto que é o paraordenado AA. Só lembrando, isso daqui vai ser ou seja, é o unitário do unitário de A. E a gente, assumindo o axioma da regularidade, ZFC ou da fundação, a gente vai ter A diferente de A. Tá. Novamente usando o axioma do par, a gente vai ter, a gente vai poder formar esse conjunto aqui. Que é diferente de vazio. Agora, segundo a nossa definição anterior de alfabeto, a gente falou que qualquer conjunto não vazio era um alfabeto, mas isso aqui vai dar problema. Você viu que com os axiomas do ZFC a gente pode construir tranquilamente esse conjunto, não tem nenhum problema em construir esse conjunto, mas ele dá um problema, por quê? Se a gente chamar isso aqui de um alfabeto, e a gente vê isso daqui como, esse paraordenado como uma palavra, concatenando, a gente vai ter os símbolos aqui dentro desse conjunto A. Porque o alfabeto é conjunto de símbolos, então o que está dentro do alfabeto são os símbolos. Então a gente vai ter este símbolo e este símbolo.
E a gente vai ter então que essa palavra, a, essa concatenação de símbolos, está tanto em A1 quanto em A2. Ela é uma palavra e é um símbolo. Ela é um símbolo que é concatenação de dois outros símbolos. E como a gente tinha falado no começo, isso não pode acontecer. Então, não queremos. Que tal coisa aconteça. Certo? Porque a gente vai querer saber exatamente o tamanho de uma palavra, é um número único. Então, essa palavra aqui ela pode ter tamanho 2 ou tamanho 1, porque ela é um símbolo e ao mesmo tempo uma concatenação de símbolos. E isso não pode ser. Nem em teoria de linguagens formais eu não tenho certeza se eles permitem esse tipo de coisa, mas em lógica a gente não vai querer esse tipo de coisa. Então, pra gente, nós vamos impor que para um conjunto A ser um alfabeto, ele vai ter que, ele não vai poder conter nenhuma upla de elementos dele próprio. Aqui você vê que ele contém dois upla, um par ordenado, de elementos que ele já tem dele próprio. Isso não vai poder acontecer. Que é o que a gente falou. Nenhum símbolo pode ser concatenação de outros símbolos. Isso, em linguagem matemática, na nossa modelagem, significa o seguinte. A interseção das potências cartesianas de A de 2 para cima com o conjunto A é vazia. Então essa vai ser a nossa imposição sobre o alfabeto, além de ser um conjunto não vazio. Então finalmente vamos para a nossa primeira definição. Dizemos que um conjunto A é um alfabeto, no nosso contexto, C e somente C, acontece essas duas coisas. Então, se a gente não tiver o axioma da regularidade, pode acontecer, por exemplo, de um conjunto A ser igual ao par ordenado dele com ele mesmo, que é isso aqui. E nesse caso, a gente vai ter um símbolo no alfabeto, se for um símbolo do alfabeto, e que ele é a concatenação dele com ele mesmo.
Então, mesmo o conjunto unitário de A não pode ser um alfabeto, certo? Porque esse símbolo, ele é um símbolo e ao mesmo tempo é a concatenação de dois símbolos. E a gente não pode ter que isso aconteça, a gente não quer que isso aconteça no caso de alfabetos. Então esse tipo de coisa não pode acontecer, de jeito nenhum, a gente tem isso aqui. Outra coisa que pode acontecer, se não tiver o axioma da regularidade, mais geralmente do que isso aqui, né, do que essa igualdade, que a gente tem aqui, por exemplo, o que a gente tem nessa igualdade aqui? A gente tem isso aqui, né? A gente tem que o A pertence, aqui é o A, e esse aqui pertence a isso aqui. Só que como a gente viu aqui nessa suposição, isso aqui é o próprio A. Tá? Então isso daqui seria um conjunto que o A pertence a esse conjunto que pertence a A. Então, mais geralmente, sem o axioma da regularidade, a gente poderia ter que existe algum conjunto X que acontecesse isso, que o A pertence a X, X pertence a A. Ou, em outras palavras, isso aqui é a mesma coisa que dizer que o A pertence à união de A. É outra coisa que pode dar problema, né? Pode acontecer disso aqui ter um símbolo que ao mesmo tempo é concatenação de outros símbolos. Então a gente não quer isso, certo? Então, em geral, a gente assume o axioma da regularidade, diz FC. Também chamado de axioma da fundação. Outra coisa que alguém pode querer saber é como que eu sei que existe esse conjunto a mais em ZFC, certo? Como que eu construo ele dado um conjunto A, como eu construo esse conjunto aqui. Bom, na verdade, isso é feito da seguinte forma. Pelo teorema da recursão, a gente consegue provar que existe uma função essa função tem domínio sendo o conjunto dos naturais não nulos e ela é de forma que f de 1 é igual a A e
f de n mais 1 é igual a f de n, produto cartesiano com A, para todo n natural não nulo. Então, pelo teorema da recursão, a gente consegue provar que existe essa função f. Aqui pode ver que quem que vai ser o f de 2. 2 é 1 mais 1, então coloca o 1 aqui no lugar do n, vai ser a cartesiano A, o A2. Aqui o f de 1 é o A, que é o A1. f de 3, 3 é 2 mais 1, vai dar o f de 2. F de 2 a gente viu que é A cartesiano A, vai ficar A cartesiano A, que fecha pela direita, vem cartesiano A, que vai dando as potências cartesianas de A. Podemos notar, né? Definiu. Então a gente tem uma função que faz isso, f de n vai ser as potências cartesianas de A elevado a n. E aí, dessa forma, a imagem dessa função f, ela é naturalmente o conjunto de todas as potências cartesianas de A certo? Isso aqui vai ser a imagem de f. E a gente construiu isso daqui pelo teorema de ZFC, essa função. A imagem ela está construída rapidamente, é imediato, pela existência da função existe o conjunto imagem. Até tem dá para você colocar um conjunto aqui, né? Porque isso daqui, imagem de uma função é todos os segundos coordenadas. Então, se você não souber isso daqui, esses elementos aqui, imagem da função, sempre pertencem à união da união de f. Então, isso aqui não tem problema. Você pode colocar a n pertence à união da união de f, se quiser colocar aqui. Eu não coloquei porque isso aqui já existe a função, então existe a imagem, óbvio. E o A+, então vai ser pelo axioma da união, vai ser a união da imagem de f. Tá, então esse conjunto sempre existe. A gente consegue construir ele dentro de ZFC. Então, conseguimos construir tudo aqui. Agora, uma coisa que eu vou deixar para o próximo vídeo é que a gente não quer, outra coisa que a gente não quer que aconteça, agora já no contexto de palavras, com relação ao alfabeto já falamos tudo. A gente não quer que alfabetos, que símbolos, sejam concatenação de outros símbolos. Isso está resolvido. Agora a gente não quer que palavras sejam concatenação de alguns símbolos, mas ao mesmo tempo sejam concatenação de outros símbolos. Isto é, não queríamos
Por exemplo, A1, A2 até a N igual a B1, B2 até BM com N diferente de M, certo? Não queremos que palavras tenham um tamanho N e ao mesmo tempo um tamanho M. Queremos que, dado uma palavra, uma concatenação de símbolos, aqui o A1, A2 até a N e B1, B2 até BM são símbolos. Não queremos que tenha um tamanho N e ao mesmo tempo um tamanho M com N diferente de M. Ou seja, o que queremos provar são na nossa modelagem, uma coisa que é bem comum para uplas, certo? Vamos provar isso no próximo vídeo. Provavelmente o vídeo inteiro vai ser só para isso. Eu vou enunciar aqui sem falar de uplas, mas no próximo vídeo a gente só vai colocar as uplas, provavelmente. Então vamos provar essa identidade de uplas que a gente quer que aconteça em palavras. Dadas as palavras concatenação, aqui A1 com A2 até a N e B1 com B2 até BN, tais que A1, A2, AN, B1, B2, BM são símbolos e NM são naturais. Aqui são naturais não nulos. Esqueci de pôr. Vamos pôr aqui que são naturais não nulos. Temos que, se as duas palavras são iguais, A1 até a N é igual a de B1 até BM, então N igual a M e a K igual a BK para todos os Ks de 1 até N ou M, são iguais. Então vamos provar isso aqui no próximo vídeo. E por esse vídeo é só. Espero que todos tenham gostado. Chame seus colegas para assistir. Inscreva aí no canal, dá seu joinha, curte, passa para as pessoas. E é isso aí, obrigado pela presença e até a próxima.